Ora, admita as hipóteses. Admita tudo, para não ter que repetir aqui, tá? Admita as hipóteses. Vocês entendem essa frase, né? Daí, da admissão das hipóteses, dado epsilon maior do que zero, ó, preste atenção, dado epsilon maior do que zero, primeiro eu dou um epsilon aqui, um epsilon qualquer, ou seja, daí, qualquer que seja o epsilon maior do que zero, como eu não quero escrever qualquer que seja, eu escrevo dado epsilon maior do que zero, tá? Escrevo dado. O epsilon é uma letra grega, né? É. O que ele significa? O quê? O que ele significa, o epsilon? É uma letra. Uma letra. Mas ele tem um significado, assim como o delta. É uma letra. É uma letra. É uma letra que eu estou pegando, estou representando esse número dado positivo por epsilon. Dado epsilon maior do que zero, existe, primeiro, existe delta1 maior do que zero, tal que x no domínio da F e x menos p em módulo menor do que delta1 maior do que zero, implica o que, hein? F de x menos L menor do que epsilon, certo? Isso por quê? Porque o L é o limite de f de x com x tendendo a p. Então, a primeira hipótese eu já usei. E existe um delta2 maior do que zero, tal que o L é o limite, o M é o limite de g de x com x tendendo a p. Então, existe, para esse epsilon maior do que zero dado, existe um delta2 maior do que zero, tal que x no domínio da G e x menos p em módulo menor do que delta2 maior do que zero, implica o quê? Implica g de x menos m menor do que epsilon, tá? Por quê? Porque o m é o limite da G em P, ok? Entendido isso? Agora vamos usar o fato de que existe um conjunto A contido em R, tal que P é ponto de acumulação de A e as duas funções coincidem em A. Onde é que eu vou usar? Seguinte forma, com delta igual ao mínimo entre os dois números delta1 e delta2, menor dos dois, tem-se, primeiro, com delta igual, né? O epsilon nas duas, o epsilon nas duas implicações é o mesmo? É o mesmo. Ele já está dado aqui. Dado o epsilon maior do que zero, ó, presta atenção, ó. Dado o epsilon maior do que zero, existe um delta1 maior do que zero, tal que isso aqui é verdade, tá? E existe um delta2 maior do que zero, tal que isso aqui é verdade. Porque dado o epsilon, existe um delta1, tal que essa implicação é verdadeira. Por quê? Porque o L é o limite da F em P. E existe um delta2 maior do que zero, tal que essa implicação é verdadeira. Por quê? Porque o M é o limite da G em P. Agora observem, ó. Já que você tocou no assunto, vou fazer melhor. Dado o epsilon maior do que zero, a metade de epsilon também é maior do que zero. Então, vocês concordam que, dado o epsilon positivo, existe um delta1 positivo, tal que isso aqui é menor do que epsilon sobre 2. Porque o epsilon sobre 2, se o epsilon é positivo, epsilon sobre 2 é positivo. Então, para epsilon sobre 2, existe um delta1 maior do que zero, tal que essa implicação é verdadeira. E para esse epsilon sobre 2, que é positivo, existe um delta2, tal que essa implicação é verdadeira. Para cada epsilon positivo, existe um delta1 e existem delta1 positivo e delta2 positivo, tal que esta implicação é verdadeira e esta é verdadeira, respectivamente. E com delta igual ao mínimo desses dois, tem-se, primeiro, o delta é positivo e
E existe o número Z no conjunto A, aí eu vou, tá? Existe um Z no conjunto A, e existe o número Z pertencente ao conjunto A, tal que Z menos P é menor do que delta e é maior do que zero. Por quê? Porque o P é ponto de acumulação de A. Então, tão próximo de P quanto eu queira, existe um elemento em A. Isto é, para esse delta maior do que zero, vai existir um elemento Z em A, um número Z em A, tal que a distância de Z a P é menor do que delta e o Z não é P. Quando é que um ponto é ponto de acumulação de um conjunto? Quando cada vizinhança aberta e estrita desse ponto contém o número desse conjunto. Definição. Então, existe um Z em A, tal que esse aí acontece. Mas daí vai acontecer um negócio. Daí vai acontecer um negócio estranho. O L menos M em módulo, isso é claramente o quê? L menos F de Z, tá? L menos F de Z, mais F de Z menos M. Concordam comigo? Só que onde está o Z? O Z está em A. E esse A é um conjunto no qual a F e G coincidem. Ou seja, esse F de Z também é G de Z. Entendido? Essa diferença aqui dá zero, porque o F de Z é igual a G de Z. O Z está onde? Está em A. E em A, por hipótese, as duas funções coincidem. Aí eu vou usar a desigualdade do triângulo aqui. Aí eu vou ter que isso aqui é menor que igual a quê? A L menos F de Z, que é a mesma coisa que F de Z menos L em módulo, tá? Mais o quê? G de Z menos M. Tá certo? Acontece que o Z menos P em módulo é menor do que delta. Então, o Z menos P em módulo é menor do que delta 1 e é maior do que zero. Mas se o Z menos P em módulo é menor que delta 1 e maior do que zero, F de Z menos L é menor do que epsilon sobre 2. Então, isso aqui é menor do que algo que é maior que esse módulo, que é o epsilon sobre 2, mais algo que é maior que esse módulo. Aí, de novo, o Z menos P em módulo é menor do que delta. O delta é o mínimo entre delta 1 e delta 2. Então, o Z menos P em módulo, Z menos P em módulo é menor que delta 2 e maior do que zero. Portanto, G de Z menos M é menor do que epsilon sobre 2. Então, esse aqui é menor do que epsilon sobre 2 mais epsilon 2, que é quem? Que é epsilon. Ou seja, o que é que eu tenho? Eu tenho que, ou seja, o L menos M é menor do que epsilon. Vamos fazer a leitura do que está escrito aqui. Está escrito o seguinte: dado epsilon maior do que zero, o que é que eu concluí? O L menos M em módulo é menor do que epsilon. E vou até escrever melhor, porque é o seguinte: o L menos M em módulo é menor do que epsilon.
mas o módulo é maior que ou igual a zero. Então, eu tenho um número não negativo que é menor do que qualquer número positivo. Preste atenção que eu demonstrei. Eu demonstrei para vocês que para todo epsilon maior do que zero, em módulo, L menos M é menor do que epsilon. Ou seja, o L menos M em módulo é um número, tá? Esse módulo aqui é um número não negativo que é menor do que qualquer número positivo. Qual é o único número real que satisfaz essa propriedade? Zero. Portanto, L menos M em módulo é zero. E se L menos M em módulo é zero, ele é zero. Ou seja, o L é igual a M. E aí encerrou a demonstração. Demonstração encerrada. Ou seja, então voltemos para cá. Depois você copia aí. Ou seja, o que está dizendo é o seguinte. Se duas funções que têm limite em P coincidem num conjunto A que tem o P como ponto de acumulação, os dois limites são iguais. É a lição que fica. De novo, releitura disso aqui. Se duas... É fogo, né? De novo. Se duas funções que têm limite em P, tá? Se duas funções com limite em P, se elas coincidem no conjunto A, conjunto esse, do qual o P é ponto de acumulação, os limites são iguais. Tá? E aí você pega a seguinte função. Olha aqui, ó. Seja f de R em R a função dada por essa fórmula. A lei de formação é essa. F de x é 1 se o x é um número racional. E f de x é menos 1 se o x é um número irracional. É essa a função. Está entendido aí? O valor, a imagem de x é 1 se o x é um número racional. E a imagem de x é menos 1 se o x é irracional. Essa função ela não tem limite em nenhum ponto do seu domínio. É um exemplo de uma função que não possui limite em nenhum ponto do seu domínio. Em nenhum ponto do seu domínio ela tem limite. A melhor construção é essa. Por quê? Por quê? Porque a primeira coisa, quadrado de preto, dado P real, ou seja, qualquer que seja o P no seu domínio, primeira coisa, P é ponto de acumulação, tá? Dado P real, P é ponto de acumulação do conjunto dos números racionais, claro que é, porque eu posso tomar perto de P, então perto de P quanto eu queira, um número que racional e um número irracional, porque qualquer intervalo aberto da reta, qualquer intervalo da reta contém infinitos números racionais e infinitos números irracionais. Portanto, qualquer vizinhança aberta e estrita de P contém números irracionais e números racionais. Então, dado P real, P é ponto de acumulação de Q e de R menos Q. É ponto de acumulação do conjunto dos números racionais
e também do conjunto dos números irracionais. Tá? Agora, suponha que existe um número real, L, tal que L é limite da F em P. Vou fazer a minha demonstração por absurdo. Vou fazer uma demonstração por absurdo. Então, suponha, está aparecendo aí, ó, tá? Suponha que existe L real. Suponha que existe L real, tal que o L é limite de F em P. Tal que L é o limite de f de x, o limite de f de x com x tendendo a P. Isto é, o L é o limite de f em P. Ora, aí eu vou usar a minha proposição. Como f de x é igual a 1, qualquer que seja o x em Q, o que está dizendo? Está dizendo que a função f coincide com a função constante 1 no conjunto dos números racionais. Observe, ó, a função f coincide com a função constante 1 no conjunto dos números racionais. Não só isso. O P é ponto de acumulação do conjunto dos números racionais. E a função constante 1 também tem limite. Qual é o limite da função constante 1 em P? É 1. Então, observe que nós temos. Você tem duas funções, a função f e a função constante 1. As duas coincidem no conjunto Q. As duas têm limite em P. E P é ponto de acumulação de Q. Então, por esta proposição, o L é igual a 1. Os limites das duas são iguais. Então, como f de x é igual a 1, qualquer que seja x em Q, tem-se L igual a 1. Porque, de novo, se duas funções que têm limite num ponto P coincidem num conjunto do qual P é ponto de acumulação, os limites são iguais. Mas não é só isso, não. Além disso, você tem outra coisa. Além disso, o f de x é igual a menos 1, qualquer que seja x pertencente a quem? A R menos Q. Porque no conjunto dos números irracionais, a f é igual a menos 1. Então, de novo, eu tenho duas funções, a f com limite L em P e a função constante menos 1 com limite em P. Qual é o limite da função constante menos 1 em P? Qual é? Menos 1. E as duas coincidem nesse conjunto aqui, do qual P é ponto de acumulação. Logo, qual é a conclusão? Os limites das duas são iguais, ou seja, o L é menos 1. Ou seja, o L é 1 e é menos 1, o que é um absurdo. E é um absurdo. Esse absurdo se originou de onde? Ele tem a sua origem aonde? Suponha que L é o número real e L é o limite da f em P. Ou seja, esse absurdo, ele originou-se na suposição de que a função f tem um limite real em P.
Então ela não tem limite. Hã? O absurdo veio daqui. Suponha que existe L real, tal que L é limite de F em P. Supondo isso, eu concluo que L é 1 e L é menos 1, o que é um absurdo. Então não tem esse L. Logo, não existe, estou com preguiça de escrever, não existe L real, tal que L é o quê? O limite de F em P. Entendeu? Entendeu a demonstração? Tá, sem falar em sequência. Outro exemplo.